A história que a gente vai desvendar hoje gira em torno de um conjunto de fitas cassete. Fitas que, pouco a pouco, revelam o quebra-cabeça por trás da trágica decisão de uma adolescente. Essa é a pergunta que está no centro de tudo. Uma pergunta que o protagonista, Clay Jensen, é forçado a encarar quando a memória de alguém do seu passado recente reaparece de um jeito que ninguém poderia imaginar. E tudo começa como em um bom mistério, né? Com uma entrega na porta de casa. Mas olha, não é uma entrega qualquer. Pensa só na cena. O Clay Jensen chega em casa, depois da aula, e dá de cara com isso na varanda. Uma caixa de sapatos, simples assim. Nenhum endereço de quem mandou, só o nome dele. A curiosidade já bate forte, mas com aquele pinguinho de apreensão, sabe? E o que tem dentro? Algo que parece ter vindo de outra década. 7 fitas cassete. Mas o detalhe que realmente chama a atenção é o esmalte azul usado para numerar cada lado, de 1 a 13. Isso mostra que não foi algo feito de qualquer jeito. Foi tudo pensado, pessoal, e bem específico. São 13 partes de uma única história. E aí já vem o primeiro obstáculo, né? Porque, sério, quem ainda usa fita cassete? O Clay precisa revirar a garagem empoeirada do pai para achar um toca-fritas, um daqueles boombox antigos, só para conseguir ouvir o que tem ali. Isso já cria toda uma camada de esforço e de suspense. E quando ele finalmente consegue e aperta o play, a voz que ele ouve é a última que ele poderia esperar. É simplesmente impossível. É de arrepiar, porque a Hannah Baker, que era uma colega de classe dele, se matou 2 semanas antes. Então, essa não é uma mensagem antiga qualquer. É tipo um testamento, uma voz que vem do além, e com um objetivo bem claro. E aí que vem o ponto de virada. A frase que transforma o Clay, que era só um ouvinte curioso, em alguém diretamente envolvido. A história deixa de ser só da Hannah. Agora, é a história dele também. E de outras 12 pessoas. Pensa bem, um bilhete de suicídio costuma ser uma coisa de uma via só, né? A pessoa escreve e pronto. Mas a Hannah, ela reinventou completamente essa ideia. As fitas dela são uma experiência, exigem que a pessoa participe. Ela transformou o que seria um adeus em um diálogo forçado sobre responsabilidade. Pois é. E uma experiência interativa como essa, claro que viria com regras. E não são regras que dá para negociar, não. Elas transformam essa audição toda num jogo de consequências bem altas. As regras são simples, mas bem diretas. Primeira, ouvir tudo, todos os 13 lados. Cada história, cada porquê. Segunda regra, quando terminar, a responsabilidade passa a ser sua. Tem que garantir que a próxima pessoa da lista receba o pacote. É como uma corrente da verdade, e o Clay acabou de se tornar o mais novo elo. Tá, mas aí fica a pergunta, né? O que impede alguém de simplesmente, jogar as fitas fora e fingir que nada aconteceu? Acontece que a Hannah pensou em absolutamente tudo. Ela criou uma espécie de seguro. Se alguém quebrar as regras da história dela, e todos os nomes envolvidos, não vai simplesmente sumir. Pelo contrário, ela mesma disse que uma outra cópia das fitas vai ser divulgada, e de um jeito bem escandaloso. Ou seja, desistir não é uma opção. E isso nos traz de volta para o Clay. Ele está numa sinuca de bico, é forçado a ouvir tudo, mas ao mesmo tempo ele não faz a menor ideia do porquê está nessa lista. E esse é o grande conflito dele, sabe? Na cabeça dele, ele não fez nada de errado. A relação dos dois era superficial, coisa de colega de trabalho e de uma festa aqui e ali. Para ele, o nome dele estar nessas fitas simplesmente não faz sentido nenhum. Então, essa é a pergunta que fica martelando na cabeça dele enquanto ele escuta. O que eu fiz? O que ele poderia ter feito para ser um dos 13 porquês da Hannah? Dá para sentir o medo e a confusão dele. Só que não para por aí. As fitas são só uma parte da experiência. A Hannah deixou mais uma peça desse quebra-cabeça. Lembra de um mapa que apareceu no armário dele umas semanas antes? Um mapa da cidade com as estrelas vermelhas marcadas. Ele recebeu, não entendeu nada e esqueceu. Bom, na época não fazia sentido, mas agora, ouvindo a voz da Hannah, o propósito daquele mapa fica terrivelmente claro. A ideia do mapa é imersiva e bem pesada. A Hannah não quer que as pessoas só ouçam, ela quer que elas vejam. Ela está basicamente mandando cada um numa peregrinação, um tour pelos lugares onde a dor dela aconteceu, forçando eles a estarem fisicamente naqueles locais. Então, o Clay tem que andar pela cidade, com a voz da Hannah nos fones de ouvido, refazendo os passos dela. Ele não está só ouvindo uma história, ele está numa missão para descobrir a verdade sobre o papel dele em tudo isso. E, no fim, a grande questão é essa.
A própria Hannah diz que toda a história tem 13 lados. O Clay precisa ouvir os outros 12 lados antes de finalmente chegar no dele. A pergunta que fica pra gente, e a pergunta que move ele é: qual vai ser a história dele? Como a peça dele se encaixa nesse quebra-cabeça tão trágico?